A vida dele já tinha virado um labirinto sem saída, mas ninguém sabia. Pro vizinho, ele era só mais um cara calado que mal saía de casa. Pros parentes distantes, era o filho que não deu certo. Pros amigos do passado, aquele que parou de responder mensagem e se afastou. Mas a verdade é que ele estava afundando. Não era de uma vez, era aos poucos. Quando perdeu o emprego, fingiu que estava tudo bem. Logo arrumo outro, dizia. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e nada. Mandava currículo, batia em porta, perguntava para conhecidos, mas nada. O celular tocava, era só cobrador. E não era um ou dois, eram vários. Cartão estourado, cheque sem fundo, conta de luz com aviso de corte, água para vencer, aluguel 3 meses atrasado. O dono do barraco já tinha ameaçado colocar ele na rua. E ainda tinha a mãe, a mulher que sempre cuidou dele, agora estava deitada numa cama, com dores, sem forças nem para comer direito. E ele ali, sem conseguir comprar nenhum remédio para aliviar a dor dela. Olhava para a geladeira e via só água. Olhava para a mesa e via conta. Olhava para o espelho e via alguém que ele nem reconhecia mais. Não dava para dizer que ele era fraco. Ele tentou muito. Vendeu o pouco que tinha. Fez bico descarregando caminhão, limpando quintal, vendendo bala na rua. Mas nada durava. O que ele ganhava, num dia, mal dava para comprar o arroz e o remédio da mãe. Teve dia que fingiu que já tinha comido só para deixar o prato para ela. Teve noite que saiu de casa fingindo ir resolver algo, só para andar e chorar escondido, porque não queria que a mãe visse o estado dele. E quando voltava, ainda forçava um sorriso. Tá tudo sob controle, dizia, mas não tava. Ele estava quebrado por dentro, o peito apertado, a cabeça cheia de pensamento ruim e o coração parecia desligado. Ele já não sonhava mais, não fazia planos, não esperava mais nada da vida. Tudo que vinha à mente era a mesma coisa. Eu fracassei. E essa frase virou companhia, virou sombra, virou voz. Uma voz que repetia todo dia, toda hora. Você não serve para nada. Você não vai sair dessa. Você é um peso. Ele começou a se afastar de todo mundo. Parou de atender telefone, deletou redes sociais, deixou de responder mensagem. Até mesmo os poucos amigos que ainda mandavam "e aí, sumido?", ele ignorava. Porque ele não sabia o que responder. Ia dizer o quê? Que não tinha mais dinheiro nem para comprar pão? Que a mãe estava doente e ele não conseguia fazer nada? Que acordava e dormia com vontade de desaparecer? Ele achava que ninguém ia entender, ou pior, que iam julgar. Homem, não pode fraquejar, ele pensava. Tem que aguentar. Mas aguentar o quê? O desespero batendo na porta? A fome dando nó no estômago, a vergonha de olhar nos olhos da própria mãe e não conseguir ajudar. Tinha dias que ele sentava no chão do banheiro, abraçava os joelhos e ficava ali, quieto, só escutando o silêncio, só esperando o tempo passar. Às vezes dormia ali mesmo, no chão frio, porque parecia menos pesado do que encarar mais uma noite de angústia na cama. As contas continuavam chegando. E com elas, os avisos, as ameaças, as dores. A mãe dele começou a piorar. Estava mais fraca, mais abatida, tossindo muito, reclamando de dor no peito. Ele tentava consolar, mas ela percebia. Mãe sente. E ela, mesmo doente, tentava sorrir para ele, dizendo que tudo ia passar. Mas por dentro ele sabia que ela estava com medo. E isso doía mais ainda. Ele se perguntava: como que eu deixei chegar nesse ponto? Mas a resposta era sempre a mesma. Você falhou. E aquilo doía. Doía mais que a fome, mais que a dívida, mais que tudo. Porque a pior dor era a de não conseguir proteger quem sempre protegeu ele. Aquela mulher que deixou de comer para alimentar ele, que trabalhou dobrado para dar o mínimo, agora estava ali, sofrendo, e ele impotente. Sem força, sem esperança.
Só o peso nos ombros e a certeza de que nada mais fazia sentido. Naquela noite, ele chegou no limite. Não era a primeira vez que pensava em desistir, mas era a primeira vez que parecia ter decidido. O olhar dele estava vazio, nem raiva, nem tristeza. Só aquele silêncio pesado de quem já chorou tudo que tinha para chorar. A mãe dormia leve, tossindo de vez em quando. Ele ficou um tempo parado na porta do quarto, só olhando. Pensou em tudo que viveram juntos, os dias bons, os sorrisos, os conselhos dela. Mas agora parecia que tudo aquilo era de outra vida. Uma vida que ele perdeu no meio das dívidas, da fome, da vergonha. Sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando para ela dormir, tentando decorar o rosto, como se estivesse se despedindo. Pegou uma folha de caderno velha e uma caneta quase sem tinta. Começou a escrever uma carta. Não era para ninguém específico. Era mais um desabafo, uma tentativa de organizar o caos dentro da cabeça. Falou da dor, da solidão, do medo, da culpa. E no final escreveu só uma frase: "Me perdoa por não aguentar mais." Dobrou a folha e deixou em cima da cômoda. Depois, pegou a única blusa sem furo que tinha, vestiu como se fosse uma armadura, olhou uma última vez para o quarto e saiu de casa. A rua estava escura, fria, silenciosa. Cada passo que dava parecia pesar uma tonelada. Não sabia exatamente para onde ir, só sabia que não queria voltar. O bairro estava dormindo, mas dentro dele tudo gritava. A cabeça dele era um redemoinho. Pensamentos confusos, lembranças, vozes antigas dizendo que ele não ia ser ninguém. Ele andava sem rumo, como se estivesse fugindo da própria vida. Passou pela praça onde brincava quando era criança, pela padaria onde comprava pão com a mãe, pela escola onde estudou. Tudo parecia tão distante. Aquela cidade era dele, mas ele não se sentia mais parte de nada. Era como se o mundo tivesse seguido em frente e ele tivesse ficado para trás. Um fantasma andando no meio da madrugada. Chegou até a beira de um viaduto. Não muito alto, mas alto o suficiente. Encostou as mãos no corrimão enferrujado, olhou para baixo. O coração batia devagar, sem emoção. Era como se ele já tivesse desistido antes mesmo de sair de casa. Ficou ali parado, olhando os poucos carros que passavam. Pensou em tudo que podia acontecer depois. Na mãe acordando e não encontrando ele. Em alguém achando o corpo. Na carta sendo lida. Mas logo a mente dele bloqueava essas imagens. Ele só queria o silêncio. Só queria parar de sentir. Era como se estivesse cansado de existir. E ninguém sabia disso. Ninguém. E aí, nesse exato momento, algo aconteceu. Não foi luz do céu, nem trovão, nem milagre visível. Foi só uma sensação, um incômodo, como se alguém tivesse parado do lado dele, mesmo ele estando sozinho. Ele olhou para os lados, não tinha ninguém, mas sentiu. Era como se alguma coisa estivesse ali dizendo: "Não faz isso." Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Era uma presença, uma energia, uma voz muda que dizia para ele parar. Ele saiu dali, sem saber por quê. Só virou as costas e começou a andar de novo. Cada passo era pesado, mas algo dentro dele não deixava voltar. Chegou num banco de praça e sentou. Colocou a cabeça entre as mãos e ficou ali, respirando fundo, tentando entender o que estava sentindo. E pela primeira vez em muito tempo, ele chorou de novo. Mas foi diferente. Não era o choro da dor que sufoca. Era o choro de quem, no fundo, ainda queria viver. Nem que fosse um pouco, nem que fosse por ela, pela mãe. Ficou ali por horas. Viu o céu clarear. Os primeiros carros passando, a vida voltando devagar, e ele ainda estava lá, parado, sem saber o que fazer. Mas agora tinha uma faísca, pequena, quase apagando, mas ainda ali. Algo dentro dele sussurrava: não acabou. E mesmo sem entender, ele decidiu voltar para casa. Não porque tinha forças, mas porque algo maior que ele parecia ter colocado ele de volta no caminho.
Chegou em casa com o rosto inchado, a blusa molhada de lágrima e a alma cansada. A mãe ainda dormia. A carta estava lá, dobrada, intocada. Ele pegou e rasgou. Cada pedaço rasgado era como se estivesse dizendo: ainda não é o fim. Sentou no chão da sala, abraçou os joelhos e ficou ali, silencioso. Mas agora o silêncio não era de morte. Era de quem está tentando, mesmo sem saber como. Era o início de uma batalha nova. E ele nem imaginava o que ainda estava por vir. Porque o que aconteceu naquela madrugada não foi coincidência. Foi um chamado, um aviso, algo que ele ainda não entendia, mas que em breve faria todo o sentido. Era como se uma nova história tivesse começado ali. Uma história escrita por mãos invisíveis. E ele, mesmo sem saber, tinha dado o primeiro passo para dentro dela. Se essa história está tocando alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo com um "eu também já passei por isso". E se quiser acompanhar mais histórias assim, se inscreve. No canal, aqui a gente fala de dor, mas também de recomeço, sempre juntos. Os dias seguintes foram estranhos. Nada mudou de verdade. A mãe ainda estava doente, as dívidas ainda existiam, a geladeira ainda continuava quase vazia, mas ele estava diferente. Tinha alguma coisa ali dentro dele que não dava para explicar direito. Não era alívio, não era paz. Era tipo uma vontade pequena, escondida, de tentar mais uma vez. Como se aquele instante na beira do viaduto tivesse plantado uma semente que, mesmo sem água, decidiu brotar. Ele não virou um cara motivado. Do nada. Continuava acordando cansado, meio sem rumo. Mas já não era aquele vazio absoluto. Tinha um barulho dentro dele, uma pergunta que não saía da cabeça. E se tiver alguma coisa a mais esperando por mim? Isso foi o suficiente para fazer ele levantar da cama um pouco mais cedo, limpar a casa mesmo sem energia, procurar por serviços mesmo sem fé de conseguir. Ele começou a andar mais pelas ruas, observar mais, ouvir mais. Era como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. E um dia aconteceu. Estava voltando da farmácia depois de ouvir mais um "infelizmente não temos amostra grátis", quando passou por uma rua que ele nunca costumava ir. Lá no fim da calçada, viu um grupo de gente reunida em frente a uma casinha simples, pintada de azul claro. Tinha som baixo tocando, cheiro de café no ar e vozes conversando. Ele não ia parar, mas uma mulher sorriu para ele e disse: "Bom dia, irmão. Quer um café?" Ele hesitou, mas o estômago roncou. Agradeceu meio sem graça, aceitou o copo de plástico com o café quente e ficou ali, ouvindo. Era uma reunião simples. Ninguém de terno, ninguém gritando, ninguém pedindo dinheiro. Só gente contando história. Histórias de dor, de fracasso, de superação. E pela primeira vez, ele sentiu que aquelas histórias pareciam a dele. Uma mulher contou como quase perdeu o filho para o crack. Um senhor falou de quando passou 1 ano morando na rua. Mas o jeito que eles contavam era diferente. Tinha dor, mas tinha brilho no olho também. Tinha verdade. E isso mexeu com ele. Ficou ali parado por quase 1 hora, ouvindo em silêncio. Ninguém perguntou o nome, ninguém julgou, ninguém forçou nada. Mas antes de ir embora, um homem se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse: "Volta aqui quando quiser. A porta está sempre aberta." E aquilo ficou martelando na cabeça. Não era só o café, nem as histórias. Era o clima. Aquele lugar tinha algo que ele não via há muito tempo: esperança. Ele voltou para casa com um sentimento esquisito no peito. Era como se tivesse conhecido uma versão dele mesmo, só que com fé. E isso assustava, porque ele não sabia mais o que era fé. Já tinha se revoltado, já tinha perguntado onde estava Deus, já tinha até duvidado que ele existia. Mas naquele dia, naquela calçada, alguma coisa mudou. Ainda não era fé, mas era tipo um convite para tentar acreditar de novo. Como se alguém tivesse batido na porta do coração dele e sussurrado:
Posso entrar? Ele passou a voltar naquela casa azul de vez em quando. Não ia sempre, não falava muito, só escutava. Mas cada vez que saía de lá, parecia que uma pedra saía das costas. E aos poucos a mente dele começou a clarear. As ideias começaram a voltar. As lembranças boas com a mãe, os sonhos antigos que ele tinha deixado para trás, a vontade de fazer algo que importasse. Ainda era difícil, ainda faltava dinheiro, ainda tinha dias em que chorava escondido. Mas agora, nos momentos de silêncio, ele fechava os olhos e lembrava daquelas histórias. Da mulher que venceu a depressão, do rapaz que largou o tráfico, do pai que reconstruiu a família. E pensava, se eles conseguiram, por que eu não? Um dia, chegando em casa depois de uma dessas reuniões, encontrou a mãe pior. Febre alta, respiração pesada, ficou desesperado, ligou para o SAMU, mas não tinha vaga no hospital. Chorou de novo, mas dessa vez diferente. Não era choro de desespero, era choro de clamor. Segurou a mão dela, ajoelhou do lado da cama e mesmo, sem saber como, falou com Deus. Não foi oração bonita nem cheia de palavras certas. Foi um desabafo rasgado, uma conversa direta, sem filtro. Disse que não aguentava mais, que precisava de ajuda, que não sabia nem se estava sendo ouvido. Mas que, se tivesse alguém ali, olhando, que fizesse alguma coisa. Chorou tanto que o peito doeu. E depois disso, ficou ali em silêncio, só sentindo. A mãe dormiu. Pela primeira vez em dias, dormiu tranquila. E ele também. Dormiu no chão mesmo, com a cabeça encostada na cama, como se tivesse entregue tudo que carregava. Se você já viveu algo assim, se já sentiu esse silêncio pesado e mesmo assim continuou, comenta aqui embaixo com um "ainda tô tentando". E se essa história tá fazendo sentido para você, se inscreve no canal, porque às vezes tudo que a gente precisa é ouvir que não tá sozinho nessa caminhada. O tempo passou, dias duros, noites longas, mas alguma coisa ali dentro não deixava ele parar. E foi assim, de pouquinho em pouquinho, que a vida começou a mudar. Não veio milagre de dinheiro na conta, nem proposta de emprego do nada. Mas ele começou a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. Lembrou de um tio que fazia bico com conserto de celular. Mandou mensagem, pediu uma chance. O tio respondeu depois de dias, desconfiado, mas topou ensinar. No começo, ele só observava, desmontava aparelho velho, errava tudo. Mas com o tempo foi pegando jeito. E aquele cara que há pouco tempo queria desistir da vida, agora passava o dia todo tentando aprender alguma coisa nova. A grana ainda era pouca, às vezes nem dava para comprar o pão. Mas agora ele tinha propósito, tinha algo para levantar da cama. E o mais incrível, começou a ver que o que mudou não foi o mundo, foi ele. Ele que parou de fugir, ele que decidiu viver, mesmo o quebrado. A saúde da mãe oscilava. Tinha dias bons e dias péssimos, mas agora ele estava ali, presente. Cuidava, conversava, ria com ela. E um dia ela perguntou baixinho: "Você tá diferente, filho. O que aconteceu com você?" Ele só sorriu e disse: "Eu cansei de fugir, mãe." Ela não entendeu muito bem, mas abraçou ele forte. E naquele abraço, ele entendeu tudo. Que às vezes Deus não aparece do jeito que a gente imagina. Às vezes, ele entra na vida da gente através de um café simples, de uma conversa na calçada, de um grupo de gente quebrada que decidiu se levantar. A fé não veio com um culto nem com uma música tocante. Ela foi entrando como quem não quer nada, abrindo espaço, limpando a bagunça, curando devagar. E quando ele percebeu, já estava diferente. Já orava antes de sair, mesmo com medo. Já agradecia pela comida, mesmo quando era só arroz com ovo. Já acreditava que mesmo no fundo do poço, ainda dava para cavar um túnel para sair. Um dia, recebeu uma ligação. Um conhecido daquelas reuniões tinha indicado ele para uma vaga de atendimento numa loja de assistência técnica. Nada demais.
Salário baixo, mas com registro, vale transporte e almoço. Ele nem acreditou. Foi fazer entrevista tremendo, achando que iam rir da cara dele, mas não riram. O gerente gostou do jeito respeitoso, da vontade de aprender. Foi contratado na hora. Voltou para casa com os olhos cheios d'água, ajoelhou no meio da sala e só disse: "Obrigado." E ali, ajoelhado, entendeu que aquela força que ele sentia nas madrugadas, aquela presença que o impediu de pular, aquele calor no peito nas reuniões, não era só emoção, era Deus, mas não o Deus distante de fala difícil, era o Deus simples, que ouve um "me ajuda aí" sussurrado no escuro, que aparece quando tudo falta, que levanta os quebrados, e ali ele entendeu: Deus não chegou. Deus já estava com ele o tempo todo. Ele é que não conseguia mais enxergar. Com o tempo, a vida continuou difícil. Mas agora ele sabia lutar. Sabia que a dor não durava para sempre. E mais do que isso, sabia que cada dor escondia uma missão. Começou a ajudar outros como ele. Levava pão para as reuniões. Às vezes compartilhava sua história. E quando via alguém cabisbaixo, ele sentava do lado e dizia: "Eu também já estive aí, irmão, mas levanta. Ainda tem caminho pela frente." E nessas conversas, ele via a si mesmo de meses atrás e agradecia. Porque se tivesse desistido naquela madrugada, nada disso teria existido. Não teria descoberto o valor de uma oração sincera, nem o poder de uma presença silenciosa, nem a força que tem um simples "tamo junto." Agora ele sabia: quem cai pode levantar. Quem perde tudo ainda pode recomeçar. E quem acredita mesmo sem entender nunca está sozinho. No final, ele não virou famoso nem rico, mas virou alguém com propósito, com fé, com história. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Porque quando você descobre que Deus nunca saiu do seu lado, mesmo nos piores dias, aí sim a vida começa de verdade. Essa é a história de um cara que quase desistiu, mas foi salvo pelo invisível, pelo improvável, pela fé que nasceu do nada e que hoje vive para acender outras velas apagadas por aí. Se essa história mexeu com você de alguma forma, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Deixa seu like para fortalecer. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias reais como essa. E compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir que ainda existe saída. Às vezes, uma simples história pode ser a resposta que alguém estava pedindo em silêncio